Olá, eu sou a professora Antônia de Maria e esse é o nosso Dicas de Alfabetização. Sejam bem-vindos. Primeiro eu gostaria de agradecer aos comentários elogiosos que eu recebi com palavras de incentivo, muito obrigada. Queria agradecer também aos novos inscritos, muito obrigado pela confiança, sejam bem-vindos. E agradecer principalmente às pessoas que assistiram aos nossos vídeos e deixaram o like, porque é uma forma da gente saber que está valendo a pena e que a gente está atingindo o nosso objetivo, que é deixar aqui vídeos interessantes para vocês, ok? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que normalmente deixa os professores um pouco ansiosos em final de bimestres, de semestres ou até final do ano. Nós vamos conversar sobre os relatórios e especificamente os relatórios da educação infantil e os relatórios das séries iniciais. Da educação infantil, eles são conhecidos como RDIA, porque são os relatórios diagnósticos individuais dos alunos. Os das séries iniciais são os RAVs, que são os registros de avaliação. Mas nós, professores, chamamos todos de relatório e nos estressam da mesma forma. Muito bem. Os relatórios, eles acontecem num momento de muita ansiedade para o professor, porque sempre em final de semestre, de bimestre ou de ano, nós estamos muito atribulados. Então, a gente tem avaliações para corrigir, a gente tem conselho de classe para fazer e aí chegam os relatórios. Então, é natural da nossa profissão, esse momento a gente está sobrecarregado e de uma certa forma ansiosos e angustiados até. Mas vejam só, antes de começar a falar sobre o que é realmente o relatório, eu queria pontuar com vocês o que não é o relatório, tá? Isso eu considero, assim, muito importante. Primeiro, o relatório, ele não é um lugar para desabafo, ali não é um momento de desabafo. Eu brinco com as minhas colegas e falo assim, se você está muito angustiada, pega um diário, desabafa ali todas as suas angústias, e aí quando você estiver aliviada ou aliviado, aí você vai fazer o seu relatório. Outra coisa que o relatório não é uma arma contra aquela família, contra aqueles pais que não acompanharam a vida do aluno, a vida escolar do seu aluno como você gostaria que acompanhasse. Então, você não pode usar o seu relatório para escrever ali todas as suas angústias com relação ao posicionamento daquela família na aprendizagem da criança. Você pode até questionar isso com a família, de a família ter que realmente acompanhar melhor o aluno, mas não é o relatório o instrumento ideal, tá? Faça isso na reunião de pais, chame para um momento de conversa, mas no relatório não. E uma outra coisa que o relatório não é cartinha de amor. Então, provavelmente o seu aluno nunca vai ter contato com o relatório, porque o relatório é um documento oficial. Então, não adianta você colocar palavras elogiosas, você colocar, foi um prazer ser sua professora, eu espero que você tenha um ótimo futuro, espero sucesso para o ano que vem. Pode fazer isso numa cartinha individual específica para o seu aluno, mas no seu relatório não, tá bom? E na hora de você construir o seu relatório, você tem que tomar certos cuidados, tá? Então, vamos falar agora efetivamente da confecção do seu relatório. É claro que são algumas dicas apenas, tá? Mas eu espero que eu possa te ajudar, pelo menos, a nortear esse momento. Uma das coisas que eu considero muito importante é que você seja fiel às suas avaliações. O relatório, você vai colocar ali o que você observou no seu aluno ao longo daquele período. Então, não confie só na sua memória. Vá sempre colocando nas suas anotações o que você considera importante de progresso, tá? E no seu relatório, você vai colocar a situação do seu aluno com todas as informações que você considera importante, mas são informações que interfiram diretamente na aprendizagem dele.
ou beneficamente ou não. Então, você que decide as informações importantes naquele momento, mas elas devem ser colocadas com muito cuidado. Por quê? Porque é um documento oficial. Então, não precisa dizer que precisa estar com o português correto, né? Muito cuidado na hora de escrever, para não errar concordâncias, não escrever uma palavra errada, né? Esse cuidado você tem que ter, não só no relatório, mas em tudo que você vai escrever. Espera-se que o professor tenha o português correto. Então, assim, muito cuidado na hora de colocar as informações no relatório. É um documento oficial, ele deve ser escrito de uma maneira formal, né? Não precisa colocar aquelas palavras rebuscadas que você aprendeu, que dão a impressão de que você é muito inteligente. Não, não precisa. Você vai escrever palavras corretas, porém palavras simples, que as pessoas possam entender a informação, tá? Muito cuidado para você não usar palavras exageradas, né, que as pessoas costumam chamar de juízo de valor. Então, era um excelente aluno, era o melhor aluno da turma. Não coloque isso, tá? Você vai descrever a postura do seu aluno sem colocar exagero de interpretação. Você pode até achar um aluno excelente, tá? Mas não há necessidade de colocar isso no relatório. O relatório ele tem que ser mais preciso, tá? Você vai colocar as informações diretas, tá? E a parte pedagógica do seu trabalho. Então, evite colocar juízo de valor, evite colocar elogios demais, quer dizer, elogios de uma forma geral. Coloque, descreva a situação do aluno com palavras sérias, com palavras formais. Uma outra coisa que você tem que tomar muito cuidado é para você não colocar palavras que vão colocar a criança numa situação de constrangimento, tá? Então, tem algumas informações que você precisa colocar, sim, mas muito cuidado com as palavras com que você vai colocar essas informações, as palavras que você vai usar para isso. Não coloque no seu relatório palavras que possam denegrir também a imagem do aluno, muito menos da família do aluno. O relatório não é da família, o relatório é da aprendizagem do aluno, tá? Então, muito cuidado com isso. Eu sei que em alguns momentos o professor está muito angustiado, muito nervoso com determinadas situações, e aí na hora de colocar o relatório acaba expondo a sua opinião. Tome muito cuidado com isso. Isso não deve acontecer no seu relatório. Independente de ser um aluno que deu muito trabalho durante o ano, ou ser aquele aluno daquela família maravilhosa que sempre te tratou muito bem, o relatório ele tem que ser fiel, tá? O relatório tem que ser fiel com a situação de aprendizado da criança. Muito cuidado com isso, tá? Então, o que você não deve fazer? Os cuidados que você tem que ter. Vou repetir. Não colocar elogio demais, não colocar elogios de uma forma geral, não colocar palavras que possam denegrir a imagem nem da criança nem dos pais, e nem colocar palavras que possam colocar a criança em situação de constrangimento, certo? Então, assim, se você perceber que determinadas situações que a criança é exposta, elas precisam estar no seu relatório, você pode colocar. Porque, como eu falei no início, é você que vai determinar as informações que você acha que deve estar no seu relatório. Mas você vai colocar de uma forma coerente, tá? Use palavras corretas para não induzir opinião, tá? Não dá juízo de valor. Então, a sua opinião não deve ser colocada no relatório. Você vai colocar os fatos que você considera correto. Uma outra coisa que você não deve colocar no seu relatório são opiniões com relação a laudos. Então, se o seu aluno apresenta
uma dificuldade na fala, você não pode colocar que ele tem problema de fala. Então, o que você deve fazer? A criança apresentou dificuldade na pronúncia de alguns fonemas, porém a família já foi orientada a encaminhá-lo ao especialista para determinar as causas dessa dificuldade. Não é você que vai dar o laudo da criança, tá? Então, assim, nunca você pode colocar que você imagina que o aluno tenha um déficit intelectual ou que o aluno tenha algum transtorno. São frases que você não pode colocar. Observa-se pelo comportamento do aluno que ele pode ter tal coisa. Não faça isso. Muito cuidado com isso. O que não é da sua área de formação, você não pode colocar no relatório como uma informação válida, tá? E afinal de contas, o que você coloca no seu relatório? No seu relatório, você vai colocar o que o seu aluno aprendeu, o que ele ainda está em processo de aprendizagem, né? O que você fez, quais foram as estratégias que você utilizou para facilitar a aprendizagem do seu aluno e algumas outras informações que você considerar importante, tá? Normalmente as escolas oferecem, os colegas acabam trocando modelos, né? Algumas escolas são contra você seguir modelo. Algumas escolas até proíbem que você use a mesma frase nos relatórios do seu aluno. Então, a gente até entende que o que elas querem, essas escolas, a direção dessas escolas, é que você faça o relatório individual do seu aluno. Mas tem frases, por exemplo, que dizem respeito a todos os alunos da turma ou uma grande maioria deles, que é o fato assim, o aluno é frequente. Isso é importante colocar no relatório porque a gente sabe que a frequência é um fator importante na aprendizagem. Algumas escolas determinam que você não pode colocar mas por quê? Porque elas têm a preocupação de você dizer assim, o aluno é indisciplinado, o aluno é inteligente, que são coisas que você não pode ter certeza, porque em determinados momentos ele pode ser indisciplinado, mas não é que ele seja indisciplinado sempre. O aluno é inteligente, você não fez um teste de QI para medir a inteligência do aluno. Então, o aluno demonstra facilidade em determinados conteúdos, em alguns momentos o aluno apresenta dificuldade no convívio com os demais colegas, e aí você utiliza palavras que não sejam tão enfáticas como o é. Mas, no caso da frequência, o não tem como ser mudado. Então, a gente também tem que entender essas preocupações da direção da escola, que quando elas falam não utilize determinadas palavras, por exemplo, o não, né? O não, o nunca, não é recomendado você colocar essas palavras negativas no seu formulário. Então, assim, algumas escolas até te dão algumas sugestões. Você queria dizer isso, você diga isso. Não tem problema nenhum você seguir um modelo, você seguir aquelas orientações, até para facilitar, porque são tantos relatórios a fazer que às vezes você fica mesmo com dificuldade de lembrar as palavras para falar. Então não tem problema você seguir aquelas orientações. Uma outra coisa que eu acho muito importante que você faça é que você peça para um outro colega ler o seu relatório antes de entregar. Porque normalmente a gente faz o relatório da turma toda de uma vez. E aí, nos últimos, a gente já está um pouco cansado, a gente acha que colocou determinada coisa e não colocou. E aí você vai ler, mas como foi você mesmo que fez, você não tem a tranquilidade para identificar algumas falhas no seu relatório. Então, eu considero muito importante você fazer essa troca. Você lê o do colega e o colega lê o seu. Não porque um saiba mais do que o outro, não é isso. É uma questão de revisão de texto mesmo. É só para ver se você não esqueceu nada no seu relatório. O que me preocupa é o excesso de angústia que eu percebo na hora da confecção dos relatórios.
Então, assim, resumindo, o relatório é apenas um documento que você vai registrar as suas estratégias e o comportamento da criança na questão de aprendizagem diante dessas estratégias. Não tem por que tanto sofrimento, né? A gente já tem tanta coisa para se preocupar na nossa profissão. Vamos amenizar essa angústia demasiada com os relatórios. Você deu a aula, você tem tudo registrado, você fez a avaliação, você conhece o seu aluno. Então, assim, você só vai colocar isso no papel para que um próximo professor possa ter contato com o que você registrou e conseguir dar continuidade ao seu trabalho. Então, assim, não se angustie muito com o relatório. Agora, com essa nova modalidade de aula remota, eu vejo muita preocupação, porque os colegas ficam angustiados em como que eu vou colocar, eu não estou mais vendo o meu aluno todos os dias. O processo é o mesmo. Você deu aula com outros instrumentos, mas você deu aula. Você teve contato direto com o seu aluno, ou via WhatsApp, ou via aula online, você conseguiu ter esse contato com o seu aluno, você fez uma avaliação, ou pela participação dele nas aulas, ou algumas escolas adotaram a estratégia de fazer a avaliação individual do aluno. De alguma maneira você avaliou o seu aluno, você consegue colocar isso no seu relatório. Ah, mas agora eu não sei se é o aluno que está fazendo. Sim, mas você também não sabe se realmente o seu aluno fez a prova ou se ele copiou do colega. Então, assim, você vai registrar a informação que chegou até você. Então, você vai colocar, pôde-se observar que o aluno teve rendimento e tal. Pôde-se observar, foi o que você pôde observar. Né? E uma outra coisa, os relatórios, eles são sempre escritos em terceira pessoa, tá? Você não pode colocar no seu relatório assim, eu observei tal coisa, né? É sempre em terceira pessoa. Nós fizemos tal coisa. Não. Foi feito tal coisa, foi realizado tal processo, foi tal estratégia, então sempre em terceira pessoa. Então, voltando ao que eu estava falando antes, com relação à aula remota, é a mesma coisa. Você vai colocar as estratégias que você utilizou para avaliar o seu aluno, para acompanhar o seu aluno. Vai registrar o que você percebeu que o seu aluno aprendeu. Então, se você fez a sua prova online e você ouviu alguém dando a cola para o seu aluno, você não precisa colocar isso no seu relatório, mas você percebeu que o seu aluno não aprendeu. A avaliação não é sua, então é você que vai dar a resposta da sua avaliação. Pela sua avaliação, você pode observar que não foi o aluno que respondeu, então o seu aluno não aprendeu, tá? Então, assim, vamos diminuir um pouco a angústia na hora de fazer o relatório. Vamos fazer o relatório de forma simples, porém direta, com palavras simples, porém corretas, e tentar ser o mais fiel possível da situação do seu aluno. Não deixar passar a sua angústia para o relatório e não passar juízos de valor. Então, não é o que você acha do aluno, é o que realmente o aluno aprendeu ou o que ele ainda está aprendendo. Seja o mais fiel possível na confecção do seu relatório. O relatório não é para ser tão angustiante quanto eu percebo que tem sido, tá? E assim, espero ter te ajudado. Sempre procure ajuda quando você tiver com dificuldade nos seus relatórios. Tem muitos vídeos na internet que te orientam. Tem um colega nosso que ele é doutor em avaliação, o Erizevelton Lima. Ele tem o canal no YouTube, Eri Lima. Eu aconselho que vocês deem uma olhada lá nas orientações dele, principalmente na questão
dos relatórios agora com essa modalidade de aula remota. Então, assim, busque ajuda, não se angustie, busque ajuda. Mas eu percebo que o relatório realmente deixa os professores um pouco preocupados. E a minha intenção aqui é exatamente minimizar essa angústia, tá? E eu espero ter ajudado vocês e até o nosso próximo vídeo.